Olá, está no ar o programa Opinião. Hoje vamos falar sobre transplante de órgãos. Quem fala sobre o assunto é Rosemary Erlacher, coordenadora da Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde. Rosemary, seja bem-vinda ao programa Opinião. Obrigada. Bom, como é que está a questão dos transplantes de órgãos aqui no estado do Espírito Santo? A gente sabe que no Brasil essa área sofreu um desenvolvimento bom nos últimos anos. Aqui também vocês têm passado tem aumentado o número de transplantes realizados? A gente tem um número crescente de transplantes durante os anos. O maior destaque de transplantes hoje é o transplante de córnea, mas nesse primeiro trimestre do ano especificamente, segundo os dados da Associação Brasileira de Transplantes, a gente ficou em primeiro lugar em transplante de rim por milhão de população. E a gente tem feito um trabalho junto aos hospitais, os profissionais de saúde, de treinamento desses profissionais para estarem mais capacitados em conversar com as famílias sobre essa questão da doação de órgãos. E a gente conta com a ajuda dos meios de comunicação para estar chegando até as famílias esta informação de quantos serviços de transplantes no Estado do Espírito Santo e no Brasil é transparente, é fiscalizado pelos órgãos competentes e que as pessoas podem confiar no processo e poder, assim, com uma ação de solidariedade, estar ajudando a melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Quais são os principais órgãos transplantados e quais aqueles que ainda enfrentam uma fila maior de espera? A gente tem, em termos de órgãos, a gente transplanta mais os rins hoje no Estado do Espírito Santo, mas em conjunto com tudo isso, nós temos a maior fila de transplante, que também é a de rim, que em média 800 pacientes hoje aguardam na fila por um transplante. E na questão dos tecidos é a córnea que a gente transplanta mais. Por que você atribui esse maior número de pessoas aguardando um rim, alguém que possa doar um rim para que seja feito esse transplante? A gente entende que é uma das comorbidades, né, que levam o paciente a apresentar uma insuficiência da sua parte renal, são as atividades que ele não faz na prevenção, né? De beber bastante líquidos, de cuidar da alimentação, de diminuir o sal, né? Da questão do peso, da quantidade de exercício físico. Então, quando não se trata bem a questão da prevenção, o transplante é quando o médico chega para o paciente e fala para ele assim, olha, tentamos todas as atividades, todos os tratamentos que eram viáveis para a sua comorbidade, mas infelizmente a única coisa que resta para você é o transplante. Então, a gente lida no transplante com dois pesos muito fortes, né? Que é o paciente onde nós somos a esperança, eu digo, a central de captação de órgãos, e mais que proveniente de uma doação de uma família, que o paciente depende disso para poder melhorar a sua qualidade de vida e prorrogar um pouco mais a sua vida até em alguns casos, né? Então, a gente tem trabalhado com que a população converse em vida sobre essa questão, manifeste para a sua família que você é um doador, para na hora que uma eventualidade acontecer, seus familiares estarem cientes da sua vontade e quando forem abordados para tal situação, dizerem sim para a doação. Agora, alguns transplantes alguns órgãos podem ser doados em vida, outros após a morte, né? Quais são essas diferenças? O que você poderia citar? Por exemplo, a córnea pode ser doada somente após a morte, né? Isso. Há algum outro órgão que é apenas após a morte também, além da córnea? O fígado, o coração, né? Todos eles só podem doar no paciente com um traumatismo craniano grave, em que foi diagnosticada a morte encefálica. E os órgãos que podem ser doados em vida é um dos rins, se ocorrer a compatibilidade genética de quem está doando para quem está recebendo. A medula, que a gente pode, em qualquer hemocentro do estado, colher 10 ml de sangue e autorizar o seu cadastro num registro nacional de doadores, e nesse registro de doadores ele vai ser lançado o seu código genético, e se o sistema de receptores, que é o REREM, que a gente chama, né, achar alguém compatível com você, eles entram em contato com você
solicitando seu comparecimento ao Hemocentro para uma nova coleta de amostra confirmatória para posteriormente ocorrer realmente a doação da medula. Eu queria que você reconstituísse para a gente ter um pouco de ideia, como que é isso na prática, né? Por exemplo, o paciente dá entrada no hospital e falece ou entra num quadro clínico de irreversível, né? Como que é o início disso até o momento em que a família é comunicada, é feito esse pedido de doação do órgão? É assim, nós temos dois tipos de doações diferentes. O paciente que doa, que ocorreu uma parada cardiorrespiratória, ou quando ele estava internado e não foi reversível, ou chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória e não conseguiu se reverter. Em até 6 horas após essa constatação do óbito, pode ocorrer a doação das córneas, né? Desde que a família seja comunicada, oferecida a oportunidade de doação e ela assina o documento autorizando e a equipe do banco de olhos e da central de captação é acionada, vai até esse estabelecimento, retira as córneas e entrega o corpo à família. Tem a outra situação que é a morte encefálica, onde o cérebro morre da seguinte forma: o paciente sofreu um traumatismo craniano grave ou por um acidente automobilístico ou uma queda de uma laje, que é o que mais acontece, ou um tiro, né? Ou um AVC, que é acidente vascular cerebral, né? O que a gente diz no derrame, né? Que as pessoas falam. E o paciente ele começa a não responder mais aos estímulos que o médico, durante os seus exames clínicos na UTI, estimula o paciente. Então, o médico, por essa não responsividade, ele começa a pensar na morte encefálica. Então, ele chega para a família, conversa com a família: olha, a gente está notando que o seu ente querido não responde a mais nenhum estímulo, então a gente vai começar a investigar para ver se o cérebro está funcionando ou ele não está funcionando. Então, a família já vai com aquela ideia dos 50%, ele pode estar vivo, ele pode estar morto. Então, nesse período, né, o intensivista, que é o médico que está assistindo o paciente, ele faz alguns exames clínicos para testar se tem responsividade do paciente. Se esses testes clínicos o paciente não responder, então o primeiro exame clínico deu compatível com morte cefálica. Depois de 6 horas, vem um neurologista e repete todos esses exames clínicos feitos pelo intensivista. Então, não respondeu também, aí ele também é o segundo exame clínico compatível com morte cefálica. E o paciente faz um exame complementar, que pode ser para testar a atividade, se o paciente tem atividade elétrica no cérebro, que é o eletroencefalograma, ou se o paciente tem fluxo de sangue no cérebro, se ele está sendo nutrido ainda, que é a arteriografia ou um Doppler transcraniano. Então, se um desses exames não dá, o fluxo de sangue não chega até o cérebro ou não tem atividade elétrica, aí fecha o protocolo de morte cefálica. Então, comprova-se naquele momento que o cérebro morreu, o paciente está morto. Chama-se a família, né, até o hospital, o médico conversa, explica todos esses exames que foram feitos e a família entende o diagnóstico. A partir do momento que a família entende aquele diagnóstico e sabe que ele é irreversível, juntamente com esse profissional está a comissão de doação de órgãos, que a gente chama de CIDOT, né? Aí essa CIDOT tem profissionais capacitados para oferecer à família a oportunidade de pensar na doação dos órgãos e das córneas. Então a família conversa entre si, eles entram no consenso e o responsável legal autoriza por documento. A partir daí nós somos acionados, a gente providencia a coleta de sangue desse doador, para ver se ele não tem nenhuma doença infecto-contagiosa para passar para quem vai receber, faz análise sorológica, cadastra ele no sistema nacional, esse doador, relatando: olha, ele doou todos os órgãos ou aqueles que estão viáveis a partir dos exames que a gente analisou, e a gente aciona as equipes de captação, que são as equipes de transplante. Marca-se um horário com essas equipes, comunica à família todas as etapas do processo, né, que a família tem que ser informada de tudo, e agendado uma hora, em média, quando capta todos os órgãos, a cirurgia dura em média de 6 horas, né, se for retirar coração, fígado, rins e córnea, se for menos órgãos, de acordo com a viabilidade, menos tempo, e depois que são retirados os órgãos vão para os receptores que foram listados no sistema, na ordem do Cadastro Técnico Único Nacional, e essa CIDOT comunica à família que o término da captação ocorreu
e entrega-se o corpo para poder fazer o velório. Então, uma situação delicada, porque ao mesmo tempo em que os hospitais precisam, os pacientes precisam desses órgãos, tem também a questão da família que está passando por um momento delicado. Então, envolve toda uma psicologia, né? É uma verdade. equipe, então, muito bem preparada para lidar com essa situação, né? O profissional, a gente oferece cursos, né? A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Central de Captação, a gente oferece cursos aqui no Estado e até curso fora para os profissionais, que o Sistema Nacional de Transplante tem um convênio com o Albert Einstein. Então, para alguns cursos específicos, né, com profissionais que vão trabalhar com essa área, a gente oferece esses cursos para eles irem a São Paulo e retornam sem nenhum custo para esses profissionais e voltam capacitados para desenvolver suas funções aqui. Então, a gente precisa também do apoio dos diretores de hospitais, a darem a devida importância para esses profissionais, para eles ficarem exclusivos para essas funções, né, naqueles hospitais que têm uma maior demanda, né, de pacientes com esses traumatismos cranianos graves, e para dar suporte também à família no momento tão difícil, né? Que não é simplesmente a gente entrar em contato com a família e oferecer oportunidade de doação e a gente se torna a referência daquela família naquele finalzinho, né? Onde ele está se despedindo do seu ente querido para poder ir fazendo, junto com isso, um ato de solidariedade e amor ao próximo. Agora, você que já convive com esse trabalho há quanto tempo mesmo? 3 anos. 3 anos. Uhum. Imagino que você já vivenciou algumas situações de emoção, né? De experiências, de familiares fazendo essa doação num momento de dor. Na prática, é percebido isso? Eles ficam contentes de poderem ajudar aquelas pessoas que necessitam desses órgãos? Qual o sentimento que eles manifestam? Eles manifestam um sentimento de amor e veem a possibilidade de olhar no outro um pouquinho do seu ente querido vivendo em outra pessoa, né? Então, como se fosse uma prolongação da vida, né? A gente sente que aquela pessoa que doa, ela é uma pessoa amorosa, solidária, que pratica os preceitos da sua vida cotidiana, que Deus julgou para a gente como um dos maiores e melhores princípios da vida, que é ajudar ao próximo e o amor ao próximo, né? Então, as pessoas que têm esse sentimento de ajudar, elas se sentem gratificadas e se tornam multiplicadores para a gente, né? Então, a gente tem alguns pacientes, algumas pessoas, familiares de doadores, que até hoje nos ajudam em campanhas de doação, em ações de sensibilização nas escolas, em ações de mobilização social, em congressos, em simpósios, e até pacientes que receberam também nos ajudam nessas questões de divulgar, para que as pessoas saibam mais sobre o que é a doação, que é um processo correto e transparente. Então, as famílias acabam se envolvendo naquela situação e ligam para a gente, às vezes, pedindo, olha, não tem nenhuma ação que a gente possa participar junto com vocês para divulgar mais essa questão da doação, que eu vi que pode ajudar muito mais pessoas do que o meu parente ajudou. Então, a gente nota isso também. Ok, esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos assiste, não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre transplante de órgãos. Quem fala sobre o assunto é Rosemary Erlacher, coordenadora da Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde. Bom, Rosemary, um doador, a família do doador não pode escolher o paciente que vai receber esse órgão? Não pode ter esse tipo de escolha? Não, porque a gente entende que se a pessoa está doando, ela está realizando um ato de solidariedade, independente para quem vá, né? Então, a gente registra esse doador no sistema, ele vai rodar um ranking, né, de pacientes que estão seguindo alguns critérios de tempo em lista, de compatibilidade genética, de tipagem sanguínea. Então, tem todo um protocolo que tem que ser seguido para que esse órgão chegue ao destino correto e a pessoa preterida, né?
Então, assim, a pessoa doa independente para quem vai. Se ela escolher, não, eu só vou doar se for para o meu irmão, então a doação não acontece. Agora, em vida é possível, né? Em vida é possível, né? Os pacientes que acontece mais é a questão dos rins, né? Onde se testa na família, de acordo com a disponibilidade dos parentes, né? Quem é compatível geneticamente com aquele receptor. E o médico faz toda uma análise clínica, situação clínica e laboratorial do paciente para ver se ele, sem aquele órgão, ele vive bem. Se comprovar que vive bem, ele faz um exame de compatibilidade genética para ver se... Primeira coisa é a compatibilidade genética, depois situação clínica, se eu não me engano, e seguido todos os protocolos médicos para ver se a pessoa vai poder realmente doar e o outro receber. Comprovado isso, agenda-se o transplante, é um transplante letivo e marca-se no hospital o dia da cirurgia. A outra doação que pode ocorrer em vida também é da medula, né? Onde qualquer um de nós, em plenas, maior de 18 anos, né? Pode ir lá colher 10 ml de sangue e autorizar o seu cadastro no registro nacional. E quando ele é compatível com o receptor que está na lista geneticamente, ele é convidado a comparecer ao hemocentro para um teste confirmatório. Esse resultado saindo, agenda-se a doação da medula óssea no INCA, no Rio de Janeiro. No caso aqui do Espírito Santo, a pessoa que quiser fazer uma doação, quiser se inscrever nesse programa, algum telefone, site, quais as informações que você pode passar para as pessoas interessadas? Para a questão da doação de órgãos, simplesmente é a gente conversar com a família, manifestar em vida a sua vontade de ser um doador, né? E as pessoas que têm dúvidas em relação à doação, existe o telefone da Central de Transplantes, que é o 3235-1028, que funciona 24 horas com enfermeiros plantonistas, para aquelas pessoas que têm dúvidas em relação a alguma etapa do processo. E os sites que a gente recomenda para pesquisa e orientação das pessoas é o site da Associação Brasileira de Transplantes, que é abto.org.br, o site da Secretaria Estadual de Saúde, www.saude.es.gov.br, no link da Central de Captação, e o Sistema Nacional de Transplantes também, você joga no portal de saúde.snt.gov.br também. Agora, quer dizer então que a decisão final é do familiar, né? No caso, porque não há necessidade de uma assinatura da pessoa antes do falecimento. Não, só a família que tem que saber da sua vontade. E no momento, a gente procura um familiar que seja maior de 18 anos e o responsável, parentes até segundo grau, responsável pelo paciente. E o mais importante de tudo é que a família entre num consenso e que todos decidam pela doação, apesar de um só assinar o documento, que a gente chama o responsável legal, mais 2 testemunhas que também podem participar e um entrevistador. Mas o mais importante de tudo é que todos da família tenham um senso em comum e todos sigam a vontade do seu ente querido. E se ele manifestou em vida, o trabalho dessa comissão fica muito mais facilitado. E se não manifestou, a família tem todo o direito de decidir pelo seu ente querido, né? Mas se manifestou em vida, o desejo da pessoa é atendido com 100% dos casos. Eu queria que você citasse para a gente alguns casos assim que te emocionaram, envolvendo a doação, né, de órgãos. Poderia citar alguns casos que especialmente ficaram na sua memória? Existe um caso de que eu já digo que é colega, uma Caroline Vitali, que é uma estudante de Direito, que é uma paciente que estava na fila de rim, aguardando por um rim, né? Que descobriu a insuficiência renal crônica com 17 anos. E essa doença acabou mexendo na rotina de toda a família. Que o paciente, quando tem uma doença renal crônica, ele passa a depender de uma máquina de hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia, né? E toda a rotina de alimentação, de vida da pessoa, como ela era uma estudante, estava fazendo pré-vestibular na época, e ela foi contemplada com um órgão de doador praticamente compatível com ela, mesma idade, mesma tipagem sanguínea, genética.
E esse doador foi proveniente de uma situação difícil, né, de uma vítima de afogamento, menino de 17 anos, filho único, onde eu também tive a oportunidade de conhecer a família e a gente lida com os dois extremos da situação. Uma família perdendo seu filho único, querido, por uma situação adversa, né, emocionada, e uma situação de uma pessoa que é nova, que tem toda uma vida pela frente, 17 anos, fazendo faculdade, vai se tornar uma grande profissional, onde tinha uma expectativa de vida muito limitada, e hoje com o transplante ela tem uma expectativa de vida muito maior se ela seguir todas as rotinas do médico, com medicamentos e sua atividade de alimentação e vida diária também. Então, e um outro caso que me emocionou muito também foi a mãe da Cíntia Trancoso também, que é uma mulher linda, uma pessoa incrível, que a gente teve a oportunidade de homenageá-la num evento no ano passado. E a gente se emociona muito, porque a gente lida com dois extremos, né? E apesar de a central de transplante ser um órgão regulador, então a gente às vezes, na maioria das vezes, não tem muito contato com essas situações, né? Só em eventos, como eu conheci a Caroline num evento de uma escola, e ela falou para mim o exemplo de vida dela, e aquilo me mexeu muito comigo, porque eu sei, eu e minha equipe, a gente sabe que depende tanto da gente quanto dos médicos que assistem esses pacientes, depende da gente, depende do nosso trabalho para que eles tenham uma vida melhor. Então, a gente passa a gente já tem compromisso com tudo que a gente faz, mas faz a gente ter mais força de vontade de lutar para que aquilo aconteça. Acaba estimulando mais ainda. Estimulando mais ainda a gente correr atrás, treinar mais profissionais, deixar mais pessoas esclarecidas, né? E essas pessoas hoje que eu citei aqui são parceiras nossas, fazem atividades com a gente, participam de campanhas externas com a gente, fazem palestras, são exemplos de pessoas, né? Que hoje são exemplos a serem seguidos por outros, né? E são pessoas que a gente tem certeza que em qualquer momento que nós precisarmos de uma palavra de consolo para uma outra família, para servir de exemplo para uma outra família, essas pessoas sempre vão estar disponíveis do nosso lado também. Rosemary, em se tratando de Brasil, sempre há preocupação, a gente já viu algumas matérias envolvendo suspeita de tráfico de pessoas para comércio internacional de órgãos, e também há uma preocupação em relação a até que ponto não pode haver a questão de pessoas furarem a fila, né, de aguardo desses órgãos. Quais as garantias que o sistema tem no sentido de garantir ao cidadão que realmente essas coisas não acontecem no Brasil? Então, hoje, o Brasil ele é considerado um dos maiores programas públicos de transplantes do mundo, né? E esse sistema de transplante, ele é totalmente transparente e controlado por um órgão único, que é o Sistema Nacional de Transplantes, pelo Ministério da Saúde. Então, nesse sistema, os pacientes são cadastrados pelas equipes, o receptor, né, quem está precisando de um órgão, é cadastrado pelo CPF, então a chave do sistema é o CPF, então não tem como a pessoa se inscrever em mais de um estado, porque o sistema acusa, já que seu CPF está inscrito em um estado. Essa é uma das garantias da pessoa não ter que estar concorrendo em dois locais ao mesmo tempo, né? Cada equipe de transplante, chefe de equipe e os plantonistas da central tem o seu login e a sua senha, né? E cada entrada e cada acesso dessas pessoas é controlado horário, data, o que fez, onde mexeu, e todo esse sistema ele é fiscalizado pelos órgãos públicos fiscalizadores, né? O Ministério Público, se precisar de ter acesso, ele vai ter, a Polícia Federal, se precisar ter acesso, ela vai ter. Então, o sistema é totalmente transparente, não tem a possibilidade de furar a fila. A legislação que rege os transplantes no Brasil, ela é muito rigorosa. Então, assim, qualquer suspeita ou qualquer situação comprovada de fura-fila, de fraude ou qualquer situação dessa, a legislação
prevê que os responsáveis sejam presos e depois eles vão responder juridicamente por aquilo. Então, eu sempre digo que eu trabalho aonde eu confio e eu coloco meu nome naquilo que eu confio também. Então, depois de todas essas situações, essa questão da fila, essa questão do sistema ser transparente, eu, que passei a trabalhar com isso tem 3 anos, eu entendi que é um processo totalmente fidedigno e transparente. Então, não existe hoje no Brasil que nós tenhamos conhecimento, enquanto Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde, que exista essa questão de tráfico de órgãos ou tráfico de pessoas, né, no Brasil. Em outros países a gente não tem conhecimento, mas no Brasil a gente garante, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, que não existe tráfico de órgãos. Que bom, Rosemary. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da história, né, dos transplantes no Brasil. Começou quando? Parece que nos anos 60, é isso? Ou você não tem essas informações? Não tenho. Especificamente assim, de cada órgão, eu não tenho informação não, mas o sistema de transplante ele é novo, né, e tem evoluído muito ao longo dos anos, né. Hoje a gente tem uma linha crescente do número de transplantes no Brasil, porque o Sistema Nacional de Transplantes e a Secretaria de Estado da Saúde também vem investindo muito nessa parte de equipar os hospitais que se manifestem em fazer transplante. Não é qualquer hospital que pode fazer transplante no Brasil, ele tem que ser visitado, as equipes têm que ter uma habilitação específica, um treinamento formal, né? Então não é qualquer médico que fala assim, não, eu quero cirurgião, posso fazer transplante. Ele tem que comprovar uma experiência naquela área, ter acompanhado um serviço de transplante durante um tempo. Então a gente entende que os transplantes, as terapias medicamentosas, que são os imunossupressores, é fornecido para o paciente com toda a gratuidade, ninguém paga por um transplante, ninguém paga pelo medicamento pós-transplante, as internações posteriores, né, que caso surja alguma intercorrência. Então, assim, hoje o sistema público de transplante ele é totalmente gratuito, o acesso do paciente é gratuito, o ambulatório, né, o acompanhamento pré e pós-transplante também é totalmente gratuito. Então, a gente entende que ao longo dos anos o sistema de transplante vem crescendo muito, né? E a possibilidade disso aumentar a cada ano é muito grande. Só depende de quê? Das pessoas manifestarem que são doadoras e dos profissionais de saúde levantarem a bandeira para nós da central de captação que existe um paciente com suspeita e que há a possibilidade de ocorrer a doação. Rosemary, o tempo passa rápido, nosso programa está chegando ao final, mas antes eu gostaria que você fizesse aí uma convocação, então, para as pessoas que quiserem aí fazer essa doação, ajudar aquele ser humano que está precisando de um órgão. A gente pede que as pessoas conversem em vida, manifestem que são doadores. A gente sabe que é um assunto difícil de tocar em família, que a gente vai morrer um dia e que se morrer algum dia, que a família autorize, porque eu quero ser um doador, né? Mas é uma das únicas certezas que a gente tem. Então, manifestem em vida, fala que você é um doador, que você é uma pessoa solidária e que quer ajudar o próximo, caso aconteça de alguma irreversibilidade do seu quadro durante uma internação. Rosemary, quero agradecê-la pela participação aqui no programa Opinião, ajudando-nos a entender mais sobre essa política de transplantes de órgãos aqui no estado. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que esse programa pode ser visto também pela internet. Nosso site é o www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.